Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, sábado, dia 3 de junho, nós vamos meditar a primeira leitura da liturgia de hoje, que está no livro de Eclesiástico, capítulo 51, versículos 17 ao 27. Leitura do livro do Eclesiástico. Quero dar-te graças e louvar-te, e bendirei o nome do Senhor. Na minha juventude, antes de andar errante, procurei abertamente a sabedoria em minhas orações. Diante do santuário, eu suplicava por ela, e até o fim vou procurá-la. Ela floresceu como a uva temporã. Meu coração nela pôs a sua alegria. Meu pé andou por um caminho reto, e desde a juventude segui suas pegadas. Inclinei um pouco o ouvido e a acolhi, e encontrei para mim abundante instrução, e por meio dela fiz grandes progressos. Por isso glorifico a quem me dá a sabedoria, porque resolvi pô-la em prática. Procurei o bem e não serei confundido. Minha alma aprendeu com ela a ser valente, e na prática da lei procurei ser cuidadoso. Levantei minhas mãos para o alto e me arrependi por tê-la ignorado. Para ela, orientei a minha alma e na minha purificação a encontrei. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meu irmão e minha irmã, aqui é Paulo Barbosa. Sejam todos bem-vindos, vocês que já ouvem a pregação diariamente, você que hoje está ouvindo pela primeira vez. Deus abençoe poderosamente a vida de todos. E no início dessa pregação, eu quero deixar aquele recadinho especial. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, convide outras pessoas para inscrever. O nosso canal de evangelização está quase chegando a 6.000 inscritos. Ative o sininho de notificações, deixe o seu like, o seu comentário na pregação de hoje e, principalmente, me ajude a evangelizar, compartilhando essa pregação nos seus grupos de WhatsApp, para assim atingirmos mais e mais pessoas com o poder transformador da Palavra de Deus. Hoje eu quero partilhar com vocês, através dessa leitura do Eclesiástico, sobre o dom da sabedoria. Nós celebramos o domingo de Pentecostes, e a igreja nos propõe, muitos grupos e movimentos realizam a novena de Pentecostes. E nessa novena, nós temos a oportunidade de meditar justamente sobre esses dons, nos preparando para um novo Pentecostes. E um dos temas da novena de Pentecostes é meditar sobre esses dons. E hoje, especialmente, eu quero meditar com vocês sobre o dom da sabedoria, baseado numa formação da novena, que começa assim: para alcançar a vida eterna, devemos procurar uma vida santa, de acordo com os mandamentos da lei de Deus e da igreja. É nisso que reside a verdadeira sabedoria, que não é um dom que brota de baixo para cima, e que não basta o nosso próprio esforço. O dom da sabedoria é um dom que vem do alto, que vem da graça de Deus e que flui em nós por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo que conduz, inspira e assiste a igreja de Deus. O Espírito Santo, ele dá o dom da sabedoria, o dom da fé, o dom do discernimento, em vista de um bem comum, especialmente para a direção espiritual dos fiéis. Os santos destacaram muito o valor dessa direção. São João da Cruz, doutor da igreja, por exemplo, ele falava da importância da direção espiritual. Por isso, se a alma deseja avançar na perfeição, deve considerar bem que em mão se entrega, pois conforme o mestre, assim será o discípulo. Conforme o pai, assim será o filho. E ele diz ainda: o diretor não deve somente ser sábio e prudente, mas também
experimentado. Se o guia espiritual não tem a experiência da vida espiritual, é incapaz de nela conduzir as almas que Deus chama, nem sequer as compreenderá. O dom da sabedoria nos concede então o sentido adequado para sabermos apreciar, entender as coisas de Deus, dando ao bem e à virtude o seu verdadeiro valor e encarando os bens do mundo como degraus para a santidade e não como fins em si mesmo. Um exemplo: a pessoa que gasta o seu fim de semana participando de um retiro, de um encontro, essa pessoa não está desperdiçando o seu tempo. Essa pessoa foi conduzida pelo dom da sabedoria para receber a graça de Deus. Na ordem natural do conhecimento, a inteligência humana procura fazer uma síntese das suas concepções, de modo a ter uma visão harmoniosa. A mente humana, ela procura atingir os primeiros princípios e as causas supremas de toda a realidade que ela conhece. A mesma busca harmoniosa ocorre também na ordem sobrenatural. Então, o dom da ciência, o dom do entendimento, nos dão uma penetração mais profunda no significado de cada criatura e de cada verdade revelada. Oferecem também uma certa síntese dos objetivos contemplados, relacionando-os com Deus. Todavia, o dom que por excelência efetua uma síntese harmoniosa é o dom da sabedoria. Porque o dom da sabedoria abrange todos os conhecimentos do cristão e os põe diretamente sobre a luz de Deus, mostrando a grandeza do plano do Criador e o seu mistério insondável. O dom da sabedoria não realiza a síntese dos conhecimentos da fé em termos meramente humanos e intelectuais, mas oferece o conhecimento agradável da verdade, porque esse dom é fruto da experiência do próprio Deus, feita pelo cristão, em afinidade com Cristo e com o seu amor. Os dons da ciência e do entendimento nos fazem conhecer principalmente pelo amor e afinidade com Deus. Mas é o dom da sabedoria que resulta dessa familiaridade com o Senhor, porque acontece na medida da íntima união que o cristão tem com seu Deus. É fruto daquilo que Jesus nos disse: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo. Dizia um grande místico que o dom da sabedoria nos faz ver com os olhos do bem-amado, a partir da excelsa sabedoria que é o próprio Deus. Contemplamos todas as coisas quando usamos o dom da sabedoria. E são essas verdades que nos fazem entender quanto nessa vida é importante o amor de Deus. Porque é este amor que nos traz o conhecimento mais profundo do nosso Deus. Os teólogos ensinam que veremos Deus face a face por toda a eternidade, na proporção do amor com que o tivermos amado nessa vida. O grau do nosso amor será o grau da nossa visão de Deus na eternidade. É por isso que se diz que o amor é o vínculo da perfeição. No caso de sua vida, cada um de nós será julgado na base do amor, diz São João da Cruz. Falando do dom da sabedoria, em 14 de abril de 2014, o Papa Francisco disse assim: a sabedoria é uma graça que nos permite ver as coisas com os olhos de Deus, sentir como Deus e falar com as suas palavras. Nós temos dentro de nós, no nosso coração, o Espírito Santo. Podemos escutá-lo. E se nós escutamos o Espírito Santo, ele nos ensina essa via da sabedoria e nos presenteia com a sabedoria, que é ver com os olhos de Deus, ouvir com os ouvidos de Deus e amar com o coração do Senhor. Julgar as coisas com o juízo divino. Essa é a sabedoria que nos dá o Espírito Santo. E todos nós podemos tê-la.
diz o Papa Francisco. Basta pedir ao Espírito Santo. E o Papa Francisco continuou, e ele disse ainda, depois do matrimônio, por exemplo, o esposo e a esposa brigam e depois não se olham, ou se o fazem é com a cara amarrada. Isso é sabedoria de Deus? Não. Em vez disso se diz, bem, a tempestade passou, façamos as pazes e recomeçam a seguir adiante em paz. Isso é a sabedoria. Esta é a sabedoria de Deus. E que ela possa estar em casa, com as crianças, com os casais, com as famílias, com todos nós. O Papa disse desse modo que não é sabedoria quando nós vemos as coisas segundo o nosso prazer ou segundo a situação do nosso coração, com amor ou com ódio ou com inveja. Não, esses não são os olhos de Deus. Obviamente, isso deriva da intimidade com Deus, da relação íntima que nós temos com Deus, da relação de filhos com seu Pai. E o Espírito Santo, quando nós temos essa relação, nos dá o dom da sabedoria. Quando estamos em comunhão com o Senhor, é como se o Espírito Santo transfigurasse o nosso coração e o fizesse perceber todo o seu calor e a sua predileção. O Papa Francisco ainda ressaltou, o coração do homem sábio nesse sentido tem o gosto e o sabor de Deus. Que lindo! E quão importante é que nas nossas comunidades haja cristãos assim. Tudo neles fala de Deus e se torna um sinal belo e vivo da sua presença e do seu amor. E isto é uma coisa que não podemos improvisar, que não podemos procurar por nós mesmos. É um dom que o Senhor faz àqueles que se tornam dóceis ao Espírito Santo. Santo Agostinho disse, a sabedoria é a medida do homem, uma medida pela qual o homem se mantém em equilíbrio, sem tentar o impossível, nem contentar-se com o insuficiente. Não há lugar para a sabedoria onde não há paciência. Santo Afonso de Ligório disse, a verdadeira sabedoria é a sabedoria dos santos, saber amar Jesus. São João da Cruz disse, adquire-se a sabedoria pelo amor, do silêncio e da mortificação. Grande sabedoria é saber calar e não se inserir em ditos ou fatos da vida alheia. Meu irmão e minha irmã, eu fiz questão de passar essa pequena formação para nós entendermos nesse mundo que nós estamos vivendo. Nós precisamos muito do dom da sabedoria, mas não a sabedoria humana, a sabedoria que vem de Deus. Essa sabedoria que o Papa Francisco nos falou aqui, essa sabedoria que nos faz agir conforme a vontade do Senhor, que nos faz agir de acordo com a graça do Espírito Santo. Quantas coisas acontecem e quantas decisões nós tomamos sem a devida sabedoria, até os conselhos que nós damos. Nós precisamos pedir ao Senhor esse dom da sabedoria para nós aconselharmos de acordo com a vontade do Senhor. Um grande exemplo da sabedoria foi Salomão, rei de Israel, filho de Davi. Salomão era muito novo quando ele ocupou o trono. E então, numa noite, o Senhor apareceu para ele e falou, pede-me o que quiseres que eu te darei. E Salomão então ele falou ao Senhor, Senhor, eu sou tão novo e não tenho capacidade para governar esse povo tão numeroso. Então dá-me a sabedoria. Veja bem, meu irmão e minha irmã, o Senhor falou com Salomão, pede o que você quiser que eu vou te dar. Reino, poder, tudo Salomão poderia pedir. Mas Salomão pediu sabedoria, porque Salomão entendeu que ele poderia ter tudo, mas se ele não tivesse sabedoria, nada iria valer e ele iria perder tudo. Mas com a sabedoria, ele poderia ter pouco, que ele iria conseguir mais e mais.
E o Senhor se agradou tanto dessa oração de Salomão que diz para ele: porque você não me pediu poder, porque você não me pediu riqueza, porque você não me pediu domínio sobre os outros povos, eu vou te dar a sabedoria e vou te dar tudo que você não pediu. E a Bíblia vai nos contar de um ato muito importante que mostrou a sabedoria de Salomão. Duas mães estavam com as suas crianças e uma das crianças morreu. Então a mãe da criança morta pegou a outra criança e trocou. E as duas então foram diante de Salomão reclamar do filho que estava vivo, porque cada uma dizia que o filho era seu. E Salomão então, cheio da sabedoria de Deus, ele pediu a espada e ele falou: corte a criança no meio e dê um pedaço para cada uma. E quando então o soldado foi partir a criança, a mãe verdadeira disse: não, pode deixar o filho com ela. E foi aí que Salomão viu que a mãe verdadeira era aquela que preferiu o filho na mão de outra mãe, mais vivo. Essa foi a primeira demonstração da grande sabedoria de Salomão. E Salomão pediu isso a Deus. E nós precisamos, irmãos e irmãs. Muitos relacionamentos têm se destruído por falta de sabedoria, por falta de saber calar, de saber ouvir. Muitas famílias têm sido destruídas porque um quer falar mais alto do que o outro. Muitas decisões mal tomadas têm destruído a vida de muitas pessoas. Muitas comunidades têm se enfraquecido. E justamente pela falta da sabedoria que vem de Deus. Essa sabedoria que não se adquire humanamente, mas se adquire clamando o Espírito Santo. E nós precisamos, irmãos e irmãs, nós precisamos pedir ao Senhor todos os dias que nos dê essa sabedoria, que nos dê o dom da sabedoria, que nos dê essa graça para agirmos não conforme a nossa vontade, mas conforme a vontade do Senhor, que é a vontade perfeita, que é a vontade que vence tudo, que é a vontade que supera aquilo que nós achamos certo e passamos a agir da forma que o Senhor nos orienta. E como disse o Papa Francisco, a sabedoria é essa graça que nos permite ver as coisas com os olhos de Deus, sentir como Deus e falar com as suas palavras. Imagina, meu irmão e minha irmã, cada um de nós enxergarmos as situações da nossa vida não com os olhos humanos, mas com os olhos do Senhor. Sentir as coisas como Deus sente. E falar como Ele falaria. Então, no momento que você precisa tomar uma decisão, não tenha medo. Peça ao Senhor o dom da sabedoria. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Senhor, nós estamos na sua presença para agradecer pelo dom da vida. E hoje nós nos colocamos diante do Senhor. Colocamos a nossa vida e te clamamos, Senhor. Dai-nos a graça. Dai-nos o dom da sabedoria. Porque nós precisamos, Senhor. Nós precisamos da sabedoria que vem do alto para agirmos não conforme a nossa vontade, mas conforme a vontade do Senhor. Quantas vezes, Senhor, agimos por impulso, mas queremos e precisamos da sua sabedoria para tomar as melhores decisões. Sim, Senhor, que essa graça da sabedoria seja gerada em nós. Dai-nos o dom da sabedoria, a sabedoria que vem do alto, para que no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos, em tudo que fizermos, possamos agir e fazer, não conforme a nossa vontade, mas conforme a vontade do Senhor. Nós te clamamos, vem Espírito Santo sobre nós, sopra sobre nós esse dom da sabedoria e nos dá, Espírito Santo, essa graça, nos dá, Espírito Santo, esse dom maravilhoso, para que sejamos aqui na terra instrumentos do Senhor, para levar o seu amor a todos aqueles que o Senhor colocar no nosso caminho, e que sejamos construtores da paz. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo. Até amanhã, se o Senhor nos permitir. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.